vence lá e vence cá, velho. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. No Entendeu? mínimo. No mínimo. Entendeu? No mínimo. Agora, eu acho o seguinte, Alessandro, que veja bem. Primeiro de tudo é resolver data. Porque, veja bem, nós temos adversário. Ok, temos o Retrô. Temos o Retrô, tá. Depois do Retrô, nós temos o Altos. Temos o Altos, certo. E aí nós temos São Paulo. Quanto Ok. mais demorar, É pior. quanto mais. Não, pro Retrô, eu acho que quanto mais demorar, é pior pro Retrô, porque o time vai ganhando cancha do esporte, mais ainda. Porque, veja bem, ainda não saiu, Alessandro, veja, é, a Série C 2025, ela vai começar no dia 12 de abril, né? Então, supostamente, o Retrô, ele vai jogar em casa contra a Tombense dia 12 de abril. 12 de abril, mais conhecido como um sábado. Antes disso, ele deve ter dois jogos da Copa do Brasil. A CBF ainda não disponibilizou que datas são essas, mas provavelmente deve ser 2 e 9 de abril, que são quartas e quartas, porque as quartas-feiras são usadas para a Copa do Brasil. Então você já tira daí uma quarta-feira. Você não pode usar a quarta-feira, certo? Então, por exemplo, ele tem que jogar dois jogos. Por mais que ele pegue o Flamengo leve de 10 no Maracanã, ele vai ter que jogar na Arena de Pernambuco. Não tem mais isso, não tem mais isso de jogo de ida e jogo de volta, entendeu? Então, por exemplo, a última rodada da Copa do Nordeste supostamente é dia 26. Mas aí o Sport tinha que estar jogando contra esse Retrô no dia 26 e tinha que estar jogando a volta é, 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 desse mesmo jogo dia 30. Né? Por quê? Porque dia 12 e dia 9 seria ou será, por exemplo, a Copa do Brasil. Porque dia 12 o Retrô tem jogo já dentro de Pernambuco contra a Tombense. Então, por exemplo, esse jogo do Pernambucano não pode ser dia 13, domingo, porque o Retrô vai jogar dia 12, entendeu? Velho, isso Alessandro, uma bola de neve tão Caralho. grande. Porque, assim, esse calendário, amigos, isso não é para ser resolvido agora, não. Esse calendário, normalmente, isso é resolvido em novembro do ano anterior. É em novembro que a CBF fala assim: olha, federações, vocês têm 12 datas e vocês têm até X dia do mês tal para resolver isso. Alessandro já tem certame estadual campeão. Alagoas já tem que ser campeão estadual, velho. Acabou. Paraíba, acho que já tem campeão estadual também. Sergipe, idem. Entendeu? Então é um campeonato que ele se atrasa por si só. Então, assim, tudo bem. Aí você vai dizer assim: isso vai ser culpa de grandes. De ter 12 times. Não sei, que seja que você coloca 10. Não foi 3 rebaixados esse ano e vai só subir um? Ok, então que a partir de 2026 o Galeto tem. Minas já acabou também. Que a partir de 2026 o Galeto tenha 10 times. E você coloca em menos datas. Você coloca em 9 jogos na primeira fase, aí um jogo, outro jogo e mais 2 jogos. Você fez com 12 datas estourando. 12 datas. 9 da primeira fase, um jogo da semi, um jogo de quarta, um jogo de semi, 2 da final. Tá bom demais. Bota jogo único nas quartas, na semi, e bota ele de volta na final. Morreu boi Maria Preá. Porque você não pode fazer essa bola de neve, porque tu lembra daquele Esporte Salgueiro que foi jogado em julho? Tu lembra disso? Lembra? Sem vontade nenhuma, sem tesão nenhuma, a turma foi jogar lá em Ele Salgueiro. bravo, quer vai disputar o quê? Luxemburgo, ei, campeão, ei. Meu irmão, a turma nem gol de juvenil, inclusive, um gol bonito até. Meu irmão, nem lembrou um dos poucos títulos que o Juvenil teve com o Sport, que Diego Torres de Souza teve com o Sport, que Luxemburgo teve, campeão em Salgueiro, aquele gol assim, fantasma, entrou e não entrou, botou... Meu irmão, pensa num negócio Confusão. troncho, confusão. Esse é o imbróglio torcedor rubro-negro que a gente está passando, né, em virtude da falta de organização do calendário brasileiro, tá? Trazendo a baila também aqui para lembrar, e é sempre bom lembrar, o Sport tem sempre pedido para a gente lembrar, tá faltando um mutirão aí, a turma, né, se cadastrar na biometria do esporte. Você só entra na Ilha do Retiro fazendo a biometria. Então vai lá, inscreve-se, faz tudo direitinho, no site também pode ser feito, não deixa para a última hora não, senão tu vai acabar perdendo
as partidas do Leão da Praça da Bandeira quando forem agora no Campeonato Brasileiro. Então, quem avisa, amigo é. Então, vai-te embora lá na Ilha do Retiro, vai na secretaria, vai no site, te informa para fazer o quanto antes essa biometria facial, tá? Galera, tá faltando like, como sempre, né, para a gente lembrar para vocês aqui. E deixa eu ver outra pauta aqui. Barleta, cara, sábado a gente flagrou aqui o Sombra, que acorda 3 horas da manhã, filmou o Barleta chegando na Surdina para treinar, né, fazer o seu trabalho aí de introdução aí para voltar a treinar com o grupo, e a gente pegou alguma parte desse treino, tá certo? Claro que não foi 3 horas da manhã, foi 6, 7 horas da manhã, ele e seu staff. Então, bora ver o vídeo e na seguida a questão do Barleta. Tá fazendo falta, não tá fazendo falta? Que diacho é isso aí? Volta agora na próxima partida? Vamos lá, bora ver as imagens exclusivas da Eu Pratico Esporte TV. Pois é, voltando então de volta para cá, Barleta fez falta, macho velho, na decisão. Não é que ele esteja fazendo falta, Alessandro, mas a sensação é de que o cavalo tá passando selado, viu? E que, assim, não é que ele esteja fazendo falta, Alessandro, mas a sensação é que já tem gente meio que na frente dele, né? Porque, veja bem, o ataque do Sport, ele tá sendo muito efetivo, né? Ele está sendo um ataque, o ataque internacional do Sport, né? Ele vem marcando muitos gols, né? Os estrangeiros são responsáveis por quase 40% dos gols do Sport na temporada, né? 12 dos 19 gols que o Sport fez nesse certame atual foram feitos por gringos. Então você tem aí uruguaios, argentinos e portugueses fazendo gols, né? Então, Paciência tem 5 gols, 3 de Atencio, 2 de Fabrício Domingues, João Silva e Sérgio Oliveira tem um também, né? Apenas de Plácido e Titi Ortiz e Rivera ainda não balançaram as redes. Então, assim, o ataque está sendo efetivo, né? Então, olha, se Barleta, ele obviamente não voltar, não estiver em condições e não fizer o dele, alguém vai fazer, né? Ele entra no lugar de quem ali, hoje? Rapaz, Tá ruim, né? tá ruim, viu, velho? Assim, não é que ele seja um cara que faz falta, mas, por exemplo, ele pode ajudar. Agora, ele só pode jogar 11, né? Só pode jogar 11. Ele é Não é aquele jogador hoje complemento, né? Que entra durante a partida e não ele, titular. É isso? ele é tipo. Lembra de Denilson dos anos 90, que ele entrava pra fazer o BT ali nos 30 do segundo tempo? Ó, Denilson, vai lá pra driblar, vai pra cima e tal. Não comparando, é claro, porque são características Sim, diferentes. sim. Mas ele, assim, ele é o tipo do cara hoje que talvez ele entre pra dar o fogo no jogo, pra botar quente, pra levar pra cima, né? Por exemplo, o Gustavo Maia, ele tem entrado muito bem, cara, quando ele é acionado. Talvez o maior achado. Eu acho assim, Alessandro, dois achados que o esporte tem muito acerto. Primeiro é João Silva. O departamento, o escolta do esporte tem que levar muitos parabéns por ter achado esse cara dentro da Bélgica. Mas assim, todos os méritos do mundo por achar um cara que assim hoje é titular absoluto, né? E talvez quando o Thierry tiver melhor, né? Se ele conseguir voltar,
Eu acho que, assim, cara, vai ser ele e Thierry nesse meio de campo, nessa zaga do Sport, porque, assim, é conciso, é absoluto, sabe? Marca bem, é líder. Você vê que é um cara que tem liderança dentro dele. E, velho, Barleta, talvez no lugar de Carlos Alberto, sabe? Que, assim, aos trancos e barrancos, ele vem mostrando predicados. Ele vem mostrando predicados, né? Mas, por exemplo, eu acho que Atencio, ele é titular nesse time mesmo com essa lesão que ele tá tendo, tá? Ele deve voltar somente contra o São Paulo. Não é que ele fez falta contra o Santa Cruz, longe, muito longe disso, porque o grupo que teve aí conseguiu suprir muito, 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 muito bem. Mas eu acho que para uma Série A, Atencio vai ser muito útil, cara, muito útil. Principalmente esse jogo fora contra o Morumbi, né? Principalmente esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Eu acho que ele vai ser muito, muito útil, né? Mas assim, se fosse para dizer onde é que Barletra entra, talvez no lugar da casinha de Lobato, né? Ou de Carlos Alberto, naquela ponta esquerda ali, sabe? Onde ele costuma jogar. Quem é melhor, Carlos Alberto ou ele? Eu acho que Barleta, porque ele já mostrou mais que Carlos Alberto. O Carlos Alberto ainda não se mostrou isso tudo, né? Não mostrou. E detalhe, não é nem pelo valor que ele foi comprado, tá? A gente não tá falando aqui de valores. O Carlos Alberto custou 15 milhões de reais. Eu não tô aqui falando de valor. Tô falando de futebol mostrado. Eu acho que Carlos Alberto ainda não mostrou futebol ainda próprio para estar nesse métier. E olha que, por exemplo, não estou dizendo que vai ser o caso de Barleta, claro que não, porque Barleta é um ativo do clube, mas eu acho que hoje, né, você também não pode exaurir o Neno Lobato que está fazendo gol, velho, né, que mudou, né, da água para o vinho, assim como ele no primeiro clássico, no primeiro jogo do clássico, foi horrível no primeiro tempo, no segundo tempo parece que ele tomou água de janeiro e foi outro jogador. Não parecia o Hereda que tomou um Javá e jogou no Santa Cruz que a gente toma em pelada. No segundo tempo, o Hereda foi outro cara. Ele praticamente saiu de pior, né, indo em campo para um dos melhores em campo no segundo tempo. Entendi. Galera, vamos fazer o seguinte, intervalo rápido, né? A gente está no meio já do nosso programa aqui. Na volta a gente fala mais, inclusive, de atleta aí que está contundido. Até agora a gente não tem informação alguma. Já mandei, inclusive, para meus parças a pergunta para saber o que está acontecendo. Vocês vão saber daqui a pouquinho e a gente vai comentar também. Será que ele está fazendo falta? Tá bom? Vamos lá, rapidinho a gente volta. Simbora, parceiros, eu pratico Esporte TV. Meu dente fraturou. O que fazer? Normalmente, se houve uma perda coronária inferior a 50%, a gente indica uma restauração. Se a perda coronária for superior a 50%, nós indicamos uma restauração indireta, as coroas. E se houve uma fratura a nível radicular, o que é indicado normalmente é exodontia, implante e a coroa sobre implante. Um forte abraço.
Voltamos então, nunca mais tinha tido essa contagem regressiva. Vamos embora. Quem não inscreveu-se ainda, galera, inscreva-se. Quem não acionou o sino das notificações, acione. É ele que vai fazer você estar linkado na hora da live, seja ela programada, seja ela uma live que aconteceu de plantão, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada ou pela manhã cedo, tá bom? Dê moral também pra gente aqui, ó, no nosso QR Code, abre o teu app, ou se você preferir, também tem o nosso número aqui para você depositar aí tua quantia que você quiser. Número 47173 210 0001-45 47 173 210 0001-45, tá bom? É a nossa chave Pix, mas também tá aqui automático. Vai abrir o app do banco e aí tu parcela em quantas vezes tu quiseres aí a questão do valor, certinho? De volta então, Aníbal. Tá de volta aqui? Tá de volta? Dole 1, Dole 2, Dole 3, voltou aqui então. Aníbal, bora falar então do Leão da Praça da Bandeira, do que está faltando. E eu queria falar sobre Dalbert, cara, que sofreu uma lesão muscular no adutor do quadril esquerdo. Isso dói, velho. Isso dói. Rapaz, eu já tive lombalgia. Não sei se confunde com isso. Lombalgia é aquela história que você vai mexer e trava. Pronto. É aquilo ali. Um mesinho, é? Um mesinho? Mais ou menos. Pelo menos foi a minha época. Agora, lesão no músculo adutor. Olha o nome como é bonito. Adutor do quadril. Tem uma galera aqui no chat que é fisioterapeuta. Tu lembra que teve um cara que falou sobre isso aí uma vez? Cadê? Daqui a pouco chega o companheiro aí que fala sobre isso. Cadê? Aparece aí, velho. Se a galera é da fisioterapia, nos avisa aí, porque Dalbert está fora, já tem tempo, e a gente queria saber o prazo de retorno desse danado, porque um elenco que tem 30 atletas, um que está com lombalgia... Faz falta. Faz falta, claro que faz falta. Por mais que você tenha ou não raiva dele, que muita gente não gosta do Dalbert, mas eu queria saber disso daqui, a respeito do adutor do quadril esquerdo, que está em tratamento, e sem retorno, né? É aquele cacho sem retorno, né? Já tem cacho sem retorno, pronto. Cara, Dalbert faz falta, cara. Por mais que o torcedor faça, diga, arretado com ele, faz falta. Veja, eu acho que Cariús, ele é um cara mais efetivo na marcação, né? E mais agudo no ataque. Dalbert, ele chega a dar algumas brechas, né? Lá atrás. E não é tanto agudo lá na frente. Mas, pô, é um cara que jogou na Europa e tal, tem um certo know-how. Me permita, o próprio Cariús tem deixado a desejar, né? Tá no direito, tem crédito, né? Tem muito. Eu tô esculhambando o cara, tem crédito. Tem crédito na Bet, né? Desculpa, perdão da piada. Tem crédito na Bet, né? Mas, enfim, veja, eu acho que, assim, tem crédito na Bet, tem crédito na Bet, tem crédito... Tem crédito na o cara, tu já fala direto, porra. Tem crédito na banca, a banca paga. Mas veja bem, eu não acho que, por exemplo, um lateral esquerdo hoje é prioridade para o esporte, a não ser que haja aí uma... Teve o zuzum de um português, né? De um português aí, de um Portuga, que até pelo lado de cá foi ventilado também na imprensa, porque assim, é até bom deixar isso bem claro. Os olhos da mídia portuguesa estão bem voltados para Pernambuco e para o esporte, tá? Porque você tem um Sérgio Oliveira, que foi ídolo no Futebol Clube do Porto, jogando no esporte, você tem um Paciência fazendo gols, né, que já jogou também em Portugal. Então, assim, quando você tem aí 3 de 4, 4 portugueses se destacando junto com o Pepa, você começa a ter esses usos. Então, as páginas esportivas aqui de Portugal começam a olhar para esse time, né? Pepa já deu uma entrevista muito boa para uma emissora portuguesa no começo do ano. Então, se realmente aquele atleta Antônio, agora que se chama dele, que jogou até no Napoli, né, que poderia vir para o esporte, que teve aquele zuzuzu, né, no começo da semana passada, seria uma oportunidade de mercado ele vir, porque estaria outside da janela de transferência e estaria no bolo-bolo. Amigo de Pepa, com certeza conhece Sérgio, com certeza conhece Paciência e tal. Se viesse, era uma oportunidade de mercado, né?
Quem tem 3 tem 2. Né? Quem tem 4 tem 3. Mas eu não acho que hoje eles poderia tão somente o Sport ir atrás do lateral esquerdo. Não. Mas eu acho que hoje o Dalbert não faz falta. Eu acho que não, o Dalbert não faz falta hoje. Poxa, não teremos Dalbert contra o São Paulo no Morumbi. Eu não encarei dessa forma. Né? Agora, é claro, ele estando apto a ir ao banco é outra coisa, porque cara, pode sentir o adutor, pode sentir a posterior no próprio jogo, ter que sair, levar uma expulsão, algo do tipo, ele fica no lateral esquerdo, né? Então eu acho que tem que ter um lateral esquerdo presente, né, dentro, para estar no banco. A gente, nem sempre a gente vai ter um Pedro Lima ou um Zé Lucas à disposição sempre no banco. Quiseria que fosse assim, né? Para a gente vender todo ano o Pedro Lima. Era o sonho da noite de verão. Como eu acho que Zé Lucas daqui a pouco vai ser vendido, porque ele vai jogar o Sul-Americano Sub-17, que agora esse ano, e vai jogar o Mundial também nesse ano também. A tendência é que ele seja vendido, até porque ele é titular e marcou o gol ontem, no amistoso que teve na Granja Comari. Então ele fez um gol, acho que o Brasil goleou por 5-0, eu acho, ele fez um gol também, ou seja, ele está sendo monitorado, ele está sendo visado. O Zé Lucas será vendido daqui a pouco, isso é um fato, se brincar ainda esse ano. Se brincar ainda esse ano, mas ele só vai poder ir em 2026 por conta da idade. Ele faz 17 esse ano, mas ele só pode sair com 18. Mas é fato que daqui a pouco o Lucas vai ser vendido, né? Assim como a Ju também, eu acho que daqui a pouco vai ser vendido também, porque ele foi para ganhar rodagem para o Atlético, né, de Minas Gerais. E eu achei uma coisa boa, tá? Eu não achei ruim, não. Eu acho que a Ju não tem ainda know-how para jogar uma Série A e vai para uma Série B para ganhar rodagem, para ganhar minutagem, porque foi assim que foi feito com o Juba, foi assim que foi feito com o próprio Mikael, foi assim que foi feito com o próprio Chico, né? Ele vai, ganha minutagem, teve seu contrato renovado, e se for bem, velho, volta. Porque é assim que tem que ser feito, porque infelizmente, Alessandro, você pode jogar 11. Não tem capacidade de jogar uma primeira divisão? Eu acho que ainda não. Eu acho que a Ju, eu acho que ele não teve assim um teste fidedigno, né, para jogar uma Série A. Não teve. Chico, por exemplo, ele foi disputar um Paulista. Ele foi disputar jogos com 4 clubes que jogam a primeira divisão. A Ju não teve isso. A Ju, há um ano atrás, a gente estava jogando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. É bom a gente lembrar disso, né? Ou a gente esqueceu isso. A Ju, há um ano atrás, estava jogando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, né? Então a Ju, ele precisa de uma rodagem, feito o Chico teve, né? Ele vai jogar um campeonato em um time que é um clube empresa, um clube de SAF, que está na Série B, que é o Atlético, né, que ele vai jogar, por exemplo, contra Curitiba, ele vai jogar, por exemplo, contra clubes contra Atlético Paranaense, ele vai jogar contra Remo, Paysandu, contra clubes que vão dar um know-how a ele. Então eu acho que esse empréstimo de Aju foi muito benéfico para ele também, tá aí para o esporte. Porque, veja bem, o ativo do clube é ficar onde? Parado, sendo relacionado ou não, né, estando ali a esmo, dentro da Ilha do Retiro. É muito bom ele estar jogando, ele está sendo ativo. Não somente ele, como vários outros ativos do esporte estão prestados por aí pelos campeonatos estaduais da vida. Então, assim, eu acho que foi uma boa ele ter ido para esse Atlético de Minas Gerais, porque ele ganha minutagem, ele ganha rodagem, ele vai rodar. Fala-se muito, e eu defendo a tese, que nós só temos um zagueiro, certo? Que é João Silva, né? João. É o João Silva. João Silva, sim. O resto não cabe numa titularidade, ao meu ver. E o único que caberia, mas era aí... Thierry, né? Mas ninguém sabe como ele vai voltar, né? Posição, assim como eu falei, dificilmente, né? Para quem não é mau caráter ou ignorante de português de pai e de mãe, dificilmente é uma condicional. Dificilmente, né? Vamos ver aí, o Thierry volta, porque eu tô mais para não acreditar do que acreditar. Pelo tempo que ele está fora para ganhar, Deus queira, torço até a favor. E outra coisa, Alessandro, vê só, ele tá o quê? 2 meses fora? Véi, tu fosse atleta, tem a questão de recondicionamento físico, tempo de bola. Véio, assim, véi, não é a gente que joga uma pelada. Eu vou bater uma pelada daqui a pouco pela minha empresa, dia 24, a gente vai jogar contra os refugiados aqui de Portugal e tal. Véi, eu tô correndo na esteira todo dia pra ver se eu consigo. Refugiados, daí? A gente vai jogar. Depois eu vou mudar as fotos e tal. A gente vai ter uma ação da minha empresa que eu trabalho com os refugiados no campo do Jamor. Vai jogar algemada ou... Não, vai jogar normal, pô. E quando chega aqui, refugiado, é algemado. Né? Mas aqui mas a galera que veio da guerra da Ucrânia, da Síria e tal, que Portugal acolheu. E a minha empresa vai participar, então a gente vai bater uma bola lá no estado de Jamor, que é o estado nacional, muito bonito, inclusive.
que é onde é a sede, todo ano, a sede da final da Taça de Portugal, que é como se fosse a Copa do Brasil deles. E, velho, desde agora eu já tô, quando eu vou para o ginásio, eu tô aqui na academia, eu tô aqui na esteirazinha ali, ó, 3 km correndo, porque eu vou jogar futebol de 7, mas, bicho, eu tenho que estar ali, ó, para fazer bonito. Eu tô me condicionando para o dia 24. Imagine Thierry, pô, velho. Imagine Thierry, né, que tá aí há meses fora. Encontrei Thierry, né, essa semana num café aqui no shopping do Recife. E aí? Tava conversando bem com a galera, eu não quis incomodar, não. Eu não sou aquele cara que vai, e aí, Thierry, fica incomodando, não. Só observei, olhei que era ele, estranhei a hora que ele estava ali, mas depois eu vi nos stories dele que ele já tinha treinado. Eu vi também uma foto, ele com o Hinaldo Freire, subindo, descendo, subindo e tal. Meu irmão, isso. Tem esse tipo de coisa aí, então, com relação ao grande Thierry, que a gente acredita, mas o corpo é o corpo, não dá para a gente fazer, né, nenhuma perspectiva maior do que isso daqui. Galera, agora, Alessandro, fala. Eu acho que a gente talvez tenha outro zagueiro pronto. Pronto não, né? A gente pode ter outra carta na manga, que é Vitor Gabriel, né? Porque ele foi campeão gaúcho agora com o Inter, ele é do Sport, né? E, por exemplo, sei lá, não obstante, naquilo que aconteceu com o Chico, que o Sport fez, ó, volta pra cá. Ou ele voltava porra nenhuma pro Sport. Tem isso também, né? Mas tô pensando como ele. Eu voltava cacete que eu voltava pro Sport. Eu ficava lá. Tu é doido, porra, trocar o Inter pelo Sport. Porque, veja só, dali ele só sai para Europa, tá? Ídolo, fase boa, ganhando mais. O que foi falado foi que, assim, você morou em Porto Alegre, você sabe o que é um Grenal. Não é todo dia que o Grêmio vence como venceu. Não é todo dia que o Grêmio vence como venceu o Grêmio dentro dos seus domínios. Eu não lembro nem da época de Olímpico do Grêmio meter 2-0 dentro do Grêmio na casa dele. Né, e ser supremo nos 2 jogos. Né? E outra coisa, para quem não sabe, só um parentezinho, tava valendo muito, porque o Grêmio é o único octa, né, lá em Porto Alegre. E o Grêmio poderia ser octa também, né, se ganhasse esse ano. E aí o Internacional barrou isso de ser 8 vezes campeão. Então tinha isso lá também, que é como o ex aqui, aí em Pernambuco. E Vitor Gabriel, velho, ele comeu a bola, ele foi supremo. É tempo que se dá um jogador que aqui não se dá. O torcedor já quer queimar. Pois é, então assim, Vitor Gabriel, ele hoje é um ativo do clube, né? E com certeza, né, eu acho que o Inter deve exercer o valor de compra dele, e aí deve entrar mais um percentual para o Sport, ainda mais como clube formador, porque é isso que deve acontecer, né? A Ju são 3 milhões de reais. É pouco? Eu acho que é pouco. Pela bola que falam que ele, a Ju, pode jogar, né? Porque ele é um cara triuno, ele é volante, ele é zagueiro, ele é meia, né? Pela versatilidade que a Ju tem. Ele pode jogar tanto de zagueiro quanto de lateral, entendeu? Cara, você ter isso por apenas 3 milhões, tudo bem que ele vai jogar uma Série B, enfim, vai para um time que está subindo de uma Série C que supostamente vai brigar para não cair. 3 milhões, né? Segundo o Everton, é pouco para um Vitor Gabriel? Cara, veja, eu acho pouco, né? Sim, mas vamos lá. Era uma peça que estava ali no canto. Ninguém queria, né? Era uma peça nula, né? Aí passou alguém na oficina e disse, rapaz, eu estou precisando de uma peça dessa. Tu vai usar? Vou não. Inclusive, ele está queimado aqui porque eu botei no motor, deu uma merda retada aqui. A Biela. A torcida, leva ele. Mas não é de graça não, peraí. Deixa eu botar um contrato aqui, que qualquer coisa, pererê. Foi o que aconteceu com ele. Até porque, Alessandro, veja bem, há uma boa recíproca, desde a época de Irani, entre esporte internacional, né? Você, por exemplo, o Lucas Lima veio para cá em 2013 porque era da base do Inter, o próprio Juvenil foi para o Inter um tempo e passou um tempo na base, então assim, há uma recíproca aí das duas equipes, né? Então assim, cara, eu penso o seguinte, não é que é pouco, mas veja, 3 milhões, mais um percentual de quanto? Porque esse menino ele vai ser vendido, é um fato, cara. Daqui a gente tem que entender isso, galera. Veja só. A média é de 5%, né? Que o Sport ganha a medida. Porque, veja só, é o que eu sempre falo, é melhor você ter 10% de 100 do que ter 100% de nada. Porque 5%, por exemplo, de uma possível venda de 15 milhões de euros é muita grana. Eu estou falando hoje, nos dias atuais, eu estou falando de 15 milhões de euros, são aproximadamente aí 93 milhões de reais. 5% disso
Cara, é muito dinheiro. 10% já vai valer quase aí 9 milhões. O esporte sem fazer nada. 5% disso é quase 5 milhões de reais, cara, conta do esporte. O esporte parado aqui, ó. Imagina, tu parado, um Pix para todos, 5 milhões. Pumba! Ajuda. Já cobre um rombo, por exemplo, de Copa do Brasil, que o esporte não foi. Né? Então, assim, agora, Vitor teve a oportunidade, mas foi mal. Tem isso também, tá? Não foi só o Loser quem acabou com a carreira dele naquela partida contra o Corinthians. Ali foi foda. Tudo bem, teve isso também, mas ele teve chance. Agora, lembremos-nos uma coisa, senhores, amados e queridos, jovens mancebos. Ele hoje mudou de posição. Ele não é mais lateral. Ele é zagueiro. É diferente. Mesma coisa Joelton. Joelton começou como atacante na Inglaterra. Hoje ele é segundo volante. É totalmente. E ele se encontrou. Foi campeão agora, domingo passado, com o Newcastle, dentro de Wembley. Estádio lindo, espetacular, maravilhoso. Coisa absurda, absurda. Wembley é lindo. Quem puder ir visitar, visite. Enfim, cara, ele mudou de posição. Então, é diferente. A perspectiva de um zagueiro é totalmente uma do que um lateral, que tem que ter mais vigor físico, tem que ir, tem que voltar, tem que marcar, tem que apoiar, tem que cruzar bem. Porque não adianta você ser um lateral e ser tipo o Saulo, que só cruzava na canela. Lembra de Saulo, lateral direito do esporte? Apoiava bem pra caramba, corria, era um touro. Cruzava na canela, cruzava na... Saulo, por isso que sempre foi reserva de Russo. Fosse longe. Saulo corria bem, apoiava bem, mas quando ia cruzar, velho, na canela, por que Russo era titular? Porque o Russo sabia cruzar, ou não era? Lá em 2000, era. Saulo era reserva de Russo por conta disso, porque não sabia dar um cruzamento, velho. Não sabia dar um cruzamento, mas Russo sabia cruzar, Russo era titular, Saulo não era. Porque lateral tem que saber cruzar, velho. E de preferência com as duas pernas. De preferência com as duas, né? Porque quando dá em uma, dá em outra. Então, assim, eu acho que o Vitor Gabriel, ele precisa... claro, eu não voltaria também não, tá? Eu não voltaria. Eu ficaria lá onde eu tô, porque fatalmente ele vai ganhar espaço na Série A, né? O Inter, talvez, é um dos candidatos a título de Campeonato Brasileiro, pelo know-how que teve, por ser, acho que o Inter foi vice-campeão ano passado, se não me engano, né? Ou foi vice, ou foi terceiro, uma coisa assim. Então ele tem esse know-how também, né? Roger Machado está fazendo um ótimo trabalho, né? O Inter vai para ser um dos protagonistas da Libertadores, inclusive, uma competição que ele já é bicampeão, ele quer realmente ganhar novamente, enfim, ganhou em cima do maior rival, na casa dele, enfim. Cara, e não sei se tu viste, né? Só para fechar esse assunto, tu que já morou lá, vê que coisa curiosa, Peñarol e Nacional querem disputar o Campeonato Gaúcho. Existe isso. Retado. Eu achei retado. E eu acho que vai rolar. Se tu já pensasse, por exemplo... Ele não queria disputar a Copa do Nordeste, mas tu já pensasse, por exemplo, Peñarol e São José, pô. Tem noção disso? Que nem retado ia ser. Brasil de Pelotas e Nacional do Uruguai, lá em Pelotas. Olha pra aí. É perto, né, velho? Pertinho. Galera, a gente fica por aqui nesta terça-feira. Voltamos a qualquer momento durante a programação. Então, inscreva-se, acione o sino das notificações para receber os avisos. Se não deu like, que eu sei que não deu, dê agora. Ajude a gente, que esse likezinho, essa mãozinha que está embaixo da tela, ela ajuda para que você receba avisos não só dos plantões, que não são programados, como também as lives que já estão programadas. Tá bom? Dito isso, 19 horas a gente se vê de novo. Bom dia, rubro-negro não. Geral da ilha, tá bom? Só não tem interação com o chat, que é um noticiário. Aníbal, seja bem-vindo, meu irmão. Simbora, até a próxima. Simbora. Amanhã tem jogo, né? Amanhã é dia de jogo, o jogo é lá. E vamos ter um teste, né? Vamos ver Leão contra Leão, né? E lembrando que amanhã estaremos lá no Barradão, tá? Antes, durante e depois. Valeu, galera. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, tchau, tchau.